Oi, meus amores, tudo bem? Bom, bem-vindos à nossa primeira aula EAD de espanhol, né? Queria pedir para vocês aproveitarem bastante esse momento que a gente tá vivendo. E assim, antes de começar a dar minha aula, eu queria conversar com vocês, né? A gente sabe que a gente tá vivendo um momento muito diferente. Nós sabemos que tem muita gente doente, muita gente precisando de ajuda. E no mundo todo, né? Se a gente parar pra pensar, o Covid-19 foi uma coisa que, assim, parou o mundo, vamos dizer. E nos abriu os olhos para ver o mundo de outra forma, né? Porque a gente acha que a gente tem tudo, mas na verdade, se a gente não tiver esse mundo salvo, o que a gente tem? Eu acho que nada. E, na verdade, né, o capítulo que eu vou falar com vocês, da apostila, chama Cuerpo Sano, Mente Sana. Se a gente não tiver o nosso corpo bom, a nossa mente também não tá boa. E, ao contrário também, se a nossa mente não tá bem, o nosso corpo também não vai tá bem. Por quê? Porque, assim, existem diferentes doenças psiquiátricas, vamos dizer assim, e psicológicas, né? Que a gente sabe que afeta bastante o nosso bem-estar. Como alguns de vocês já sabem, e eu não vejo nenhum problema de falar, eu tenho transtorno de ansiedade. Então, assim, quando eu não tinha essa ansiedade controlada por meio de medicação e terapia, eu passava muito mal, eu vivia sempre agitada, sempre me sentindo muito mal, muito cansada. Porque a minha mente não parava. Então era eu pensando comigo 24 horas sobre problemas, sobre trabalho, e não relaxava, eu não dormia direito. Eu dormia meia hora, acordava, ficava 2 horas, acordava, dormia. Então, assim, a minha mente não estava boa. Então, meu corpo respondia de uma forma que não era boa também. Até um momento que eu entrei em exaustão. Então, assim, a partir do momento que eu me foquei mais, que eu me centrei mais nas coisas, com a entrada do medicamento e da terapia, as coisas foram se ajeitando de uma maneira mais fácil. Então, assim, agora que eu tenho minha mente um pouco mais tranquila, eu também vivo uma vida mais tranquila. E o importante agora, no meu caso, é cuidar do meu corpo para ele não entrar em exaustão. Então, assim, é importante a gente se cuidar em todos os aspectos possíveis, né? Físico, emocional, químico, tudo. É muito importante a gente se cuidar, principalmente nesse momento que a gente vive de quarentena. É muito difícil, eu sei, eu concordo com vocês, não poder sair de casa, não poder fazer as coisas que a gente gosta, não poder estar perto das pessoas que a gente gosta fora da nossa família. É muito difícil, eu concordo com vocês e eu falo isso numa boa com vocês e vocês sabem disso. Mas é importante. E esse momento é muito importante também, se a gente parar para pensar, pra gente se centrar, pra gente se reconhecer, que é muito importante, e pra gente reconhecer as pessoas que realmente estão ao nosso lado 24 horas por dia, não importa o que aconteça, que são as pessoas que moram com a gente, né? Que às vezes a gente acaba dando menos valor para essas pessoas do que a gente deveria dar. Bom, vamos para o nosso capítulo, que é o Cuerpo Sano, Mente Sana. O que ele traz como objetivo desse capítulo? En este capítulo vamos a identificar las partes del cuerpo humano, así como los 5 sentidos. Vamos a hablar sobre la importancia de los buenos hábitos y a conocer algunos consejos para tener una buena salud. También vamos a reconocer las enfermedades para que sepamos cómo tratarlas e evitá-las. Se eu falo em doença para vocês, agora, a doença que tá assim, explodiu no mundo, vocês obviamente vão me falar sobre o Covid-19. Então, assim, existem outras doenças, né, que são bem graves, que a gente também tem que conversar sobre. Mas nesse momento a gente vai falar sobre o nosso corpo, de tratar
de deixar eles são, a nossa mente sã, pra gente enfrentar as coisas que a vida nos propõe, né? E nesse momento a gente tá tentando enfrentar a quarentena. Então vamos lá. Na página 21, fora o objetivo do capítulo, a gente pode ver que tem uma atividade de pré-leitura e tem a leitura da tirinha do Gaturro. Vocês já devem conhecer, enfim. Mas o Gaturro foi criado pelo Nick, ele é argentino. E a gente pode ver na internet, no Facebook. Lá na Argentina, mais fácil a gente encontrar em jornais, que nem a gente encontra bastante a Mafalda, o Liniers, enfim. A gente encontra bastante coisa sobre o Gaturro, se vocês quiserem ver. Mas primeiro a gente vai fazer a nossa atividade de pré-leitura. Então vamos lá. O que está escrito aqui na apostila? ¿Crees que hay un órgano en el cuerpo responsable por las emociones humanas? Qual seria? Bom, a minha resposta para essa pergunta, nesse caso, né, a gente tem o cérebro que comandaria as nossas emoções. Só que assim, se a gente parar para pensar, quando a gente fala em cérebro, a gente normalmente pensa em quando a gente toma atitudes mais racionais. Só que é o cérebro que comanda todo o nosso corpo. Então, assim, existem, vou dar um exemplo aqui, que esse é um exemplo que eu sei falar bem. O hormônio do humor é um hormônio chamado serotonina. Então, assim, se você não produz esse hormônio do humor, a serotonina, você pode ter várias disfunções no corpo. Então, assim, fora o fato da não produção do humor, a pessoa pode ficar com falta de apetite, a pessoa pode apresentar quadros depressivos, quadros ansiosos. Então, assim, além do cérebro, alguns hormônios também ajudam a gente nessa produção de humor, de emoções, né? Então, vamos ver o que fala aqui na tirinha do Gaturro. Alumnos, hoy veremos las funciones de los órganos. Aí, a gente vê que tem a imagem de um cérebro. E a pessoa diz, pensar. Tenemos un ojo y la persona dice, ver. El oído, oír. El nariz, oler. La boca, masticar. Los pulmones, respirar. O sistema digestivo, digerir. Las piernas, caminar. Y ahí tenemos el corazón. Y Gaturro nos dice, amar. En esta sociedad insensible, los poetas lo tenemos lugar. O que ele diz, né? Que, na verdade, o lugar dos poetas é no nosso coração. Porque, como a gente está acostumado a dizer, né? O coração controla algumas das nossas emoções. Cientificamente falando, é o intestino e o cérebro, né? Mas, normalmente a gente diz que quando a gente ama muito uma pessoa, quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente fala, aí essa pessoa tá guardada no meu coração. Pensando numa visão assim mais romântica da coisa, né? Então é isso que ele fala aqui. En esta sociedade insensível, los poetas não temos lugar. E, na verdade, ele quebra a expectativa da pessoa, né? Do professor deles, né? Seria a resposta ideal, né? Pro coração, seria bater, né? Bombear o sangue para o nosso corpo. E ele quebra essa expectativa dizendo que, na verdade, o coração é onde a gente ama as pessoas, né? Que é o que a gente costuma falar normalmente. Bom, na página 22, vocês vão ver que tem alguns exercícios de interpretação de texto que vocês precisam fazer. E vamos para a página 23. O que a gente tem na página 23? Está escrito assim, cuerpo humano. El cuerpo humano se compone de cabeza, tronco y extremidades. Los brazos son las extremidades superiores y las piernas las inferiores. Que é o que a gente já sabe, que a gente já aprendeu em português, né?
que o nosso corpo é formado pela cabeça, pelo tronco e pelas extremidades superiores e inferiores. E o que vocês têm que fazer aí nessa página 23? Vocês precisam completar com o nome das partes do corpo humano que estão todinhas aqui nesse quadrinho verde, né? E aqui no PowerPoint vocês podem ver que eu também coloquei outro desenho que também tem o nome das partes do corpo humano. Então, a gente pode ver assim, que a sobrancelha tem uma setinha ligada à palavra ceja. Ojo, nariz, boca, cuello, peito, braço, mano, perna, pé e dedo. Também temos do outro lado, frente, oreja, cara, diente, lábio, língua, barriga, rodilha, que seria o nosso joelho, né? E pé. Bom, vocês vão completar aí. Vocês podem ver que aqui na apostila a gente tem outros nomes também, né? Tem uma tirinha, uma setinha aqui pro cabelo da menina, que não tem o nome aqui no desenho que eu coloquei pra vocês, mas que tem o nome na apostila de vocês no quadrinho verde. Então, vocês vão só completar e fazer isso. Na página 24, a gente tem outra atividade de leitura, que vocês vão fazer sozinhos e vão fazer a interpretação do texto. E, por fim, na página 25, o que a gente tem? A gente tem o verbo doler, que nada mais é que o nosso verbo doer em português. Só que nós conjugamos de uma forma diferente. Nós temos apenas 2 tipos para conjugar o verbo doer em espanhol. E, na verdade, eles dependem muito do complemento do verbo. Então, por exemplo, se eu disser para vocês que eu estou com dor de cabeça, em espanhol, eu vou dizer me duele la cabeza. E eu sempre vou usar este duele quando o complemento estiver no singular. Sempre que estiver no singular, vocês já sabem, duele. Quando estiver no plural, sempre vai ser duele. Então, por exemplo, se eu disser para vocês que eu estou com dor nas pernas, porque eu andei muito, eu vou dizer me duelen las piernas. Então, é sempre assim, singular, duele, plural, duele. E isso não vai mudar nunca. Da mesma forma que a gente conjuga o verbo gustar, também é dessa forma, né? Singular, gusta, plural, gusta. Singular, duele, plural, duele. E isso não vai mudar. Então, assim, vocês sabendo identificar quando a frase está no plural, o complemento está no plural, ou quando o complemento está no singular, fica mais fácil de vocês conseguirem conjugar o verbo doler. Então, aqui na apostila, a gente pode ver que tem alguns exercícios. Eu vou fazer 2 com vocês. Então, assim, está escrito: a él le duele la cabeza. Pode ser esse complemento. A él le duelen las piernas. Então, vocês vão completar, né? E aí, vocês têm que levar em conta que é um verbo que exige os pronomes reflexivos. Porque é sempre com a gente que, quando tá doendo uma coisa em mim. Então, a gente tem que tomar cuidado que a gente precisa colocar esses pronomes reflexivos, né? E aí, por exemplo, a gente vai falar sobre os pronomes reflexivos, eu acho que é o próximo slide. É isso mesmo, ó. No próximo slide, a gente já pode ver aqui que eu coloquei de um lado os pronomes pessoais, onde eu escrevi persona, e os pronomes reflexivos, onde eu escrevi pronombre reflexivo. Então, por exemplo, eu vou falar yo. Então o pronome reflexivo de yo é me? Sim. Então, assim, eu coloquei sempre ao lado um do outro para vocês saberem identificar qual é o pronome reflexivo para cada uma dessas pessoas. Então, yo, me, tu, te, él, ella, usted, se, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas, ustedes, se. E isso não vai mudar, tá, gente? Isso é um paradigma
que a gente tem que seguir. Então, sempre que eu for falar de nós outros, nos, vosotros, os. Então, eu vou ver se aqui na apostila, ó, tá escrito assim. Com verbos sem imperativo afirmativo, como en esos consejos, el nombre siempre va pospuesto, o sea, el pronombre siempre va pospuesto, o sea, después del verbo. Assim também para verbos em infinitivo ou gerúndio. Então, assim, quando o verbo tiver no imperativo, no infinitivo ou no gerúndio, esses pronomes reflexivos aqui, eles sempre vão após o verbo. Por exemplo, lávate bien las manos. Eu estou falando para a pessoa, que no caso eu estou tratando essa pessoa de tu, aí é lávate bien las manos. Esse lávate é junto, eles sempre vão grudadinhos, os pronomes, sempre em imperativo, infinitivo e gerúndio, o pronome vai grudadinho, e sempre depois. E nas outras conjugações, aí vocês podem preferir ou colocar na frente ou colocar depois. Isso não tem problema. Aí vocês têm que ver o que vocês preferem e acham mais interessante colocar. Mas o importante é saber que existe nesses 3 tempos verbais sempre depois, tá bom? Então vamos lá. Eu já li o que tá escrito aqui. Ah, bom, tem outros exemplos. Vou ler aqui pra vocês. Debes lavarte con jabón. Lavarte, o verbo lavar, no infinitivo. Te, porque eu estou tratando a pessoa de tu. Estás lavándote las manos con mucha agua. Lavando, gerúndio. Te, porque eu estou tratando a pessoa de tu. Nesses 3 exemplos, a gente pode ver que são as conjugações verbais que eu falei pra vocês. O pronome reflexivo sempre depois. Não esqueçam disso, sempre depois. E aí, no último slide já, porque já acabou a aula, eu coloquei pra vocês as lições de casa que vocês precisam fazer. Parece muita coisa? Parece muita coisa, mas não é, tá? Podem ficar tranquilos que não é. A gente pode ver que número de página é bastante, mas normalmente os nossos exercícios da apostila, eles vêm de 3 a 4, no máximo 5 exercícios. Então não é algo muito pesado. Eu vou deixar para vocês, nesse mesmo slide, o meu e-mail. Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode me mandar mensagem lá, que eu respondo vocês assim que eu conseguir. Vou tentar responder vocês da maneira mais rápida possível, tá bom? Então, se cuidem bastante, né? Que é muito importante, que a gente sabe que é importante a gente deixar o nosso corpo e a nossa mente bem. Porque se a gente estiver com uma dessas coisas que não vai bem, a outra, consequentemente, não vai bem. Então, se cuidem, cuidem dos responsáveis de vocês, das avós, dos avós, dos irmãos, da família em geral, dos amigos, porque é muito importante, a gente sabe que mesmo que a gente não possa estar fisicamente junto, a gente tem outras maneiras de estar presente, né? Então, se cuidem. Tô com saudade de vocês. Até a próxima aula. Um beijo!